Depende do que a gente quer dizer com bíblico. O que a Bíblia nos ensina é que em Israel, quando Israel era uma teocracia, determinados pecados eram punidos com a morte. Particularmente os pecados relacionados com a vida humana, ou seja, o cometimento de assassinato era punido com morte. E, na verdade, isso era algo que era feito antes da lei de Moisés ser dada ao povo de Israel. No Novo Testamento, o que nós encontramos é que os cristãos viviam debaixo do Império Romano, onde havia pena de morte. E em nenhum momento eles protestaram contra isso. Na verdade, o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 13 que as autoridades que existem, elas foram constituídas por Deus para proteger os justos, os homens de bem, e punir os malfeitores. E é para isso que ela traz a espada. A espada não é palmatória, não é? A espada não é para dar uma pancadinha assim na pessoa, não é? Mas a espada é para tirar a vida. E Paulo, então, fala positivamente a respeito disso. Jesus, quando estava diante de Pôncio Pilatos, foi ameaçado por Pôncio Pilatos, que disse assim: você não sabe que eu tenho o poder de tirar a vida? Pôncio Pilatos estava se referindo ao fato de que ele era o representante de Roma e que ele tinha autoridade para executar a pena de morte. Qual foi a resposta de Jesus? Você não teria essa autoridade se pelo Pai não tivesse sido dada. Ou seja, Jesus reconheceu a autoridade de Pôncio Pilatos em executar a sentença de morte. Aliás, se não tivesse pena de morte naquela época, Jesus não teria sido condenado a morrer crucificado dentro das leis da época, ainda que ele fosse inocente. E o próprio apóstolo Paulo, quando ele comparece perante o Sinédrio, está lá no livro de Atos, ele se dirige às autoridades e ao sumo sacerdote dizendo assim: irmãos, se eu cometi algum pecado digno de morte, não me recuso a morrer. Ou seja, os cristãos viviam num estado onde havia pena de morte e eles não protestam. Eles reconhecem que esse é o direito do Estado, de tirar a vida daqueles que cometem crimes e especialmente o crime de tirar a vida do ser humano. Então, resumindo, se eu estiver num país em que a pena de morte exista, eu não vou lutar contra essa decisão. Eu não vou lutar contra essa decisão, mas me submeterei à autoridade do Estado nesse caso, porque eu vejo precedente bíblico para isso.